porquinhos, tudo bem? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Marília Paulucci e eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma mulher parda, meu cabelo é longo, liso e escuro. Estou usando óculos, uma blusa verde, calça preta e estou em um cenário com objetos coloridos. O nome da nossa aula vai aparecer na sua telinha. Escrevendo com os 3 porquinhos. Na aula de hoje, eu vou contar uma história que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos. Eles já estavam grandinhos e decidiram que cada um ia construir a sua própria casinha na floresta. A vovó porquinha pediu para que eles tomassem cuidado, pois havia um lobo muito mau. Mas os porquinhos eram muito corajosos, eles sempre contavam: não temos medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. O porquinho mais novo construiu uma casinha de palha. O porquinho do meio construiu uma casa de madeira. E o porquinho mais velho construiu uma casa de tijolos. Um dia, os 3 porquinhos estavam brincando muito felizes, até que apareceu um lobo muito mau. Os 3 porquinhos ficaram assustados e entraram dentro da casinha de palha. O lobo mau foi atrás e disse: abram a porta, me deixem entrar. Os porquinhos responderam: não vamos abrir. Então o lobo disse: se a porta não abrir, eu vou soprar, soprar, até a casinha cair. Os porquinhos não abriram a porta. Então o lobo soprou, soprou e a casinha de palha caiu. Então os porquinhos saíram correndo para a casa de madeira. E o lobo foi correndo atrás. Abram a porta, me deixem entrar, disse o lobo. E os porquinhos responderam: não vamos deixar. Então o lobo disse: se a porta não abrir, eu vou soprar, soprar, até a casinha cair. Os porquinhos novamente não abriram a porta. E o lobo soprou, soprou, e a casinha de madeira caiu. Então, os porquinhos saíram correndo para a casa de tijolos. O lobo foi atrás. Já muito irritado, ele disse: abram a porta, me deixem entrar. Os porquinhos não abriram a porta. E o lobo soprou, 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 e a casinha não caiu. E ele disse novamente: porquinhos, se a porta não abrir, eu vou soprar, 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 até a casa cair. E novamente ele soprou, 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 e a casinha não caiu. Então ele teve uma ideia, ele entrou pela chaminé. Mas adivinhem só o que aconteceu? Ele ficou entalado e ele começou a gritar: me tirem daqui, por favor, me ajudem, tenho medo de escuro. Os porquinhos ficaram com pena do lobo e eles decidiram ajudar. Eles ajudaram o lobo e o lobo ficou muito arrependido por ter destruído a casa de madeira e de palha. Bom, o lobo e os porquinhos viraram amigos e eles viveram felizes para sempre. E aí, crianças, gostaram da história? Muito legal, né? Com certeza vocês já conheciam. O lobo mau é tão espertinho que ele escreveu uma história da versão dele, contando do jeito que ele acha que aconteceu. Vamos ler? O lobo bom e os 3 porquinhos. Certo dia, 3 porquinhos estavam brincando na floresta. Eu me aproximei querendo brincar também, mas os porquinhos se assustaram e entraram em uma casa de palha. Eu estava resfriado e vocês sabem como é um lobo resfriado, não é mesmo? Espirrei. O meu espirro foi tão forte que derrubou a casinha, sem querer.
Os porquinhos correram para uma casa de madeira. Eu fui atrás, mas acabei espirrando novamente e a casinha também caiu. Por fim, os porquinhos entraram em uma casa de tijolos e eu tentei entrar pela chaminé, pois queria muito brincar. Eu fiquei preso na chaminé. Os porquinhos me ajudaram e viramos grandes amigos. Crianças, vocês acreditaram na história do lobo? Ele mudou completamente a história, né? Ele não derrubou as casinhas sem querer. Nós vimos isso na história que eu contei. Bom, vocês repararam que assim como a história que eu contei, a história do lobo tem início, meio e fim? Vamos ver na telinha. Esse é o início. Início é o começo da história. Esse é o meio, o desenvolvimento da história. E esse é o fim, é como a história termina. Todo texto precisa ter início, meio e fim. Essas são as partes do texto. Agora, nós vamos ver na telinha 3 cenas que aconteceram ao longo da história. Vamos ver? As cenas estão embaralhadas. Vamos organizá-las de acordo com o que aconteceu no início, no meio e no fim da história dos 3 porquinhos. Agora, nós vamos organizar as cenas de acordo com o que aconteceu no início, no meio e no fim da história. E aí, crianças, qual cena vocês acham que aconteceu no início da história? Vocês lembram o que aconteceu no começo da história? Vou dar uma dica. Os porquinhos construíram alguma coisa. Vou dar um tempinho para pensar. E aí, qual cena aconteceu no início da história, hein? Essa daqui. No início da história, cada porquinho construiu a sua própria casinha. Um porquinho construiu a casinha de palha, o outro de madeira e o outro de tijolos. E no meio da história, crianças, o que aconteceu? Qual cena representa o que aconteceu no meio da história? Essa ou essa? Eu vou dar uma dica. No meio da história apareceu um lobo muito mau e ele derrubou as casinhas dos porquinhos. Qual é a cena? Essa ou essa? Essa daqui, né? Muito bem. E no fim da história, hein? O que aconteceu, vocês lembram? No fim, o lobo ficou preso na chaminé. Os porquinhos ajudaram. O lobo ficou tão arrependido que se desculpou. E ele e os porquinhos viraram amigos, brincaram e viveram felizes para sempre. Bom, agora nós vamos escrever um texto, tá? Que tenha início, meio e fim. Eu vou escrever o texto aqui ao lado. E o título, ou seja, o nome do nosso texto é esse aqui, Escrevendo com os 3 porquinhos. Então, o nosso texto vai começar com um início. Geralmente, os contos começam com Era uma vez. Era uma vez, vírgula. Os 3 crianças, vejam o que aconteceu aqui. Eu não tenho como continuar, então eu dividi a palavra e ela vai continuar embaixo. Você também pode fazer isso no seu caderno, hein? Os 3 porquinhos. Era uma vez os 3 porquinhos que fizeram o quê, hein? O que eles fizeram? Eles construíram as suas casas, que construíram
as Bom, o início da nossa história ficou assim. Era uma vez os 3 porquinhos que construíram as suas casas. E no meio, o que aconteceu? Então, apareceu um lobo. Então, apareceu um lobo mau. Assim, aqui vai ficar assim. Então, vírgula, apareceu um lobo mau. E aí, gente, o que esse lobo fez? O lobo, ele derrubou as casinhas, né? Então, apareceu um lobo mau que derrubou as casas. O meio do nosso texto ficou assim. Então, vírgula, apareceu um lobo mau que derrubou as casas. E no fim, vocês lembram o que aconteceu? No fim, os porquinhos ajudaram o lobo mau. Ele se arrependeu e eles viraram amigos. Agora vamos escrever o que aconteceu no fim. No fim, vírgula. No fim, vírgula, eles se entenderam e viraram amigos. Ponto. O fim ficou assim. No fim, eles se entenderam e viraram amigos. Agora vamos ler o nosso texto. Escrevendo com os 3 porquinhos. Era uma vez os 3 porquinhos que construíram as suas casas. Então, apareceu um lobo mau que derrubou as casas. No fim, eles se entenderam e viraram amigos. Foi um texto curto, mas um texto com início, meio e fim. Bom, a nossa aula está chegando ao fim, mas antes eu vou deixar um desafio. Escrevendo com os 3 porquinhos. Use a sua imaginação e escreva uma frase para cada cena e forme um texto com início, meio e fim. Você pode escrever no seu caderno ou em uma folha. E você pode acessar esse desafio e um quiz dessa aula no seu aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopédia. Qualquer dúvida, você pode perguntar para o seu professor ou para a sua professora. Aguardo vocês nas próximas aulas. Beijos, tchau!